Tá? Hoje nós vamos fazer uma barrinha de nuts de chocolate. Só que o que eu vou ensinar de diferente é uma técnica. Porque em si, a barra de chocolate é uma coisa muito simples de fazer. Mas o principal é a temperagem. A semana passada a gente falou sobre temperagem por micril, que é aquele cristalzinho da manteiga de cacau em pó da Calebo, que é um cristal estável, tá? E aí nós fizemos, não sei se foi semana passada ou a retrasada, não me lembro certinho. Foi pra banhar a paçoquinha, que ficou maravilhosa, por sinal. E hoje eu vou falar sobre indução ou adição. O que é isso? É um outro método de temperagem de chocolate. E o principal ponto é por que a gente tempera o chocolate? A gente tempera o chocolate porque ele vem numa cadeia fechada de cristais estáveis. Quando eu derreto ele, essa cadeia se abre. E qual é o problema? Se eu usar esse chocolate sem fazer essa cadeia se fechar novamente, ele não vai ter a cristalização correta. Então, a hora que eu pegar nele, ele vai derreter, ele não vai conseguir ter aquele snack a hora que eu for morder. Por isso que é importante temperar o chocolate. E uma coisa que também ele faz, ele dá uma contraída no chocolate. Então, isso faz ele soltar da sua forma de uma forma mais fácil, porque todos os cristais estão unidos. E para todos esses cristais se unirem e formar essa cadeia estável, fechadinha novamente, eu tenho que fazer uma temperagem. Temperagem é temperatura versus movimento. Quando eu estou mexendo meu chocolate e baixando a temperatura até temperaturas específicas, ele vai estar fazendo uma temperagem. Eu tenho 3 tipos de temperagem principais. Tablagem, que é no mármore, que é a que eu mais gosto. A segunda é por indução ou adição, que nós vamos fazer hoje. E o terceiro tipo de temperagem é por micril, que eu já falei em algumas lives atrás e o vídeo tá salvo lá no canal do Telegram, se vocês quiserem ver. Hoje nós vamos fazer por indução. Por quê? Porque como que é o método, qual é o processo de fazer por esse método? O chocolate, ele vem temperado de fábrica. Então, quando ele vem nessas gotinhas aqui, que são as gotinhas que são os cálices, ele já veio temperado. Então, eu tenho vários cristais estáveis aqui, tá? Eu tenho que garantir que esse chocolate aqui não tem manchinhas cinzas, não tá derretido, porque aí eu sei que eu tenho cristais estáveis nele. E para fazer o método de indução ou adição, o que é indução? Eu quero induzir esse cristal estável que tá nesse chocolate que tá temperado da fábrica ainda firme, induzir o chocolate que eu já derreti a fechar novamente essa cadeia. E como que eu faço isso? Eu derreto 70% do meu chocolate e deixo 30% picado ou em cálices. E esses 30% que já tem cristal estável vão se fundir e à medida que eu vou mexendo o meu chocolate e diminuindo a temperatura, ele vai temperar. Só que eu tenho uma temperatura correta para chegar. Cada chocolate tem a sua temperatura ideal. Eu tô usando esse aqui hoje, que é esse chocolate da Cical. E na parte de trás dele sempre vem as indicações. Então, qual que é a temperatura ideal para derreter qualquer chocolate? 40 a 45, tanto no banho-maria quanto no micro-ondas. E a temperatura de temperagem desse chocolate, temperatura de uso, é de 27 graus. Então, eu tenho que baixar ele até 27 e eu posso usar ele até 29 graus, que ele vai estar temperado. Como que eu vou fazer isso? Eu já deixei o chocolate derretido aqui em banho-maria, tá? Se fosse no micro-ondas, eu colocaria 1 minuto, mexeria e colocaria de 30 em 30 até chegar nessa temperatura de 40 a 45. Por que é importante essa temperatura de 40 a 45? Porque o chocolate, ele perde a memória quando ele é derretido. Só que se ele tiver cristais estáveis ali, eu ainda posso correr o risco de não deixar que todos os meus cristais estejam não estáveis para depois transformar eles. Então eu sempre tenho que derreter de 40 a 45 para ele perder a memória antes de eu começar meu processo de temperagem, tá bom? Agora eu vou desativar os comentários para eu fazer esse processo tanto de temperagem quanto a minha barrinha de nuts. A minha barrinha de nuts foi 300 gramas de chocolate ao leite, mas pode ser meio amargo ou branco, por escolha de vocês. 100 gramas de castanhas diversas. Aqui eu tenho nozes, pistache, amêndoa laminada e laranja cristalizada. A laranja cristalizada eu só piquei e tirei um pouco do excesso de açúcar. Agora as minhas nuts eu dei uma passadinha na frigideira para ela dar uma leve tostada e ficar com um sabor mais crocante na hora que eu for colocar dentro da minha barrinha, tá bom? Então agora vamos pro processo. Vou desativar aqui os comentários.
Então vamos lá. Vamos fazer a barra de chocolate com nuts. O primeiro ponto é fazer a temperagem do chocolate por indução. Aqui o meu chocolate ele já foi derretido previamente de 40 a 45 graus. E agora eu vou colocar os 30% de chocolate que eu deixei separado, reservado para colocar depois, tá? E aqui eu vou misturar e aproveitar o calor desse chocolate que estava derretido para incorporando, derretendo esse chocolate que eu incorporei depois. E vou mexer até chegar a 27 graus, que é a temperatura de trabalho de cristalização e de cristais estáveis desse chocolate. Quando ele chegar nessa temperatura de uso, eu posso usar ele para qualquer coisa, para fazer uma barrinha de nuts, para fazer uma casquinha de um bombom, para banhar o meu bombom de morango. Todos eles funcionariam, tá? Aqui eu tenho o termômetro, porque eu sempre vou checando a temperatura dele. Aqui, ó, por exemplo, como tava ligado há algum tempo aqui, tava desligado há algum tempo, ele esfriou um pouquinho demais esse chocolate. Então eu vou ter que aquecer um pouquinho ele, a água, pra eu dar um susto nele aqui e ele conseguir derreter completamente esse chocolate que tinha por aqui, ó. Então eu sempre deixo ou o micro-ondas perto, ou eu tenho essa água aqui de reserva, tá? E aqui eu vou mexendo para os cristais se fundirem e eu ter cristais estáveis para minha cristalização ser completa depois. O que é importante? Chocolate e água não combinam, então eu tenho que tomar cuidado com o vapor dessa água e com as gotículas que caem por aqui. Vamos ver a temperatura. Ó, ele tá em 31 graus e tá baixando. Lembrando que para eu fazer a temperagem, eu sempre tenho que fazer movimento versus temperatura. Então, eu sempre tenho que estar movimentando o meu chocolate e abaixando a temperatura ao mesmo tempo. Vocês sempre me perguntam como que vocês fazem para trabalhar num lugar que não tem climatização. A minha cozinha aqui de casa não tem climatização por ar-condicionado, é só ela tá fresquinha. Então o que eu faço? Eu gosto de trabalhar no começo do dia ou no final do dia, porque é mais fácil da minha cozinha estar mais fresca e não ter tanto risco do chocolate ficar derretendo na mão, tá bom? Se vocês forem tendo dúvidas, vão marcando elas, porque no final eu vou habilitar novamente para vocês tirarem as dúvidas de vocês. 30 graus. E eu ainda tenho pedacinhos, ó. Começando a ficar mais firme, meu chocolate vai perdendo um pouquinho da fluidez dele, porque a temperatura tá baixando. Pessoalmente, eu gosto mais da temperagem do mármore. Por quê? Porque eu acabo achando que é um pouco mais rápido esse processo de temperagem. Mas muita gente gosta desse processo aqui porque não faz tanta sujeira. Faz no bowl e acaba não sujando tanta coisa. Mas isso é gosto, não tem jeito. Os 3 tipos funcionam. Nós temos um quarto tipo que é banho-maria invertido, que é um banho-maria gelado. Pessoalmente, eu não gosto desse método, porque o chocolate ele não pode com umidade. E se eu coloco ele num banho-maria gelado, ele vai começar a puxar toda aquela umidade. E eu corro o risco de ter sugar bloom. O que é sugar bloom? São aquelas... Ele vai puxar toda a umidade do chocolate. A hora que eu tiro ele da geladeira, da cristalização, ele começa a suar. Vai aquele monte de gotículas de água pra cima. E junto com as gotículas de água sobe o açúcar do chocolate. E ele fica todo poroso dentro. E esse defeito não tem como consertar, é só virar ganache mesmo.
Outro tipo de defeito é o flat bloom, que são aquelas manchas acinzentadas. Se é uma barrinha maciça, eu consigo até temperar novamente, começar o processo que funciona para resolver esse defeito. Mas se é um bombom, já também não tenho o que fazer, tá? Tem que tomar cuidado para seguir bem as temperaturas da temperagem. Vamos ver a temperatura. Mais um pouquinho para ele chegar. Tá quase no ponto, tá 29. E ele tá quase no ponto para eu poder pôr as minhas castanhas e fazer a minha barrinha de nuts. Aqui ele chegou, então eu vou colocar as minhas castanhas e a laranja que eu cortei, que é uma laranja cristalizada. Vou misturar. Como as castanhas estão geladas, provavelmente ele baixou um pouquinho mais a temperatura, então talvez eu tenha que dar um susto nele na água quente para facilitar meu trabalho. Aqui é bem rapidinho esse processo. Vou ver a temperatura. Tá ótimo. E agora eu vou colocar. Eu posso usar uma assadeira, eu posso usar um pote. E eu vou colocar um acetato no fundo só para facilitar na hora de eu tirar. Aqui eu vou espalhar pra ele estar na altura que eu quero que ele fique. Não precisa ficar certinho, porque eu vou fazer uma barrinha que é quebrada. Então eu vou quebrar na mão. Só a espessura que é legal que esteja toda igual, pra facilitar na hora de eu quebrar o aspecto ficar mais bonito. Mas não precisa ficar super retinha nem nada do estilo. Aqui eu vou levar pra geladeira para cristalizar por mais ou menos 10 minutos. Ativei novamente os comentários. Se vocês tiverem dúvida sobre a temperagem, quiserem aproveitar esse tempinho que tá cristalizando, eu já tiro essa dúvida. E eu quero mostrar pra vocês o pote que eu comprei pra fazer, pra colocar ele. E dar algumas opções de embalagem também. Ó, eu comprei esse vidrinho lá na Riso. Eu até mostrei pra vocês no Stories, acho que antes de ontem. E ele é uma boa opção pra vocês colocarem ele, porque ele agrega bastante valor na sua receita. Outra opção são aquelas latinhas que eu já mostrei pra vocês também no dia que eu fiz a paçoquinha banhada no chocolate. Fora isso, você pode pôr numa caixinha. São várias opções para você enriquecer sua barrinha de nuts. E essa mesma barrinha, você pode colocar outras coisas dentro dela. É a nuts que você gostar. Eu já fiz ela com uma mistura de pistache, amêndoas, avelã e macadâmia. Ficou muito bom. Também faço essa mesma barrinha que tem até no meu IGTV, com sucrilhos e Nutella, que fica um crocante, fica bem interessante. Você pode montar, lá tá como pequenos crocantes, mas você pode montar ele também como uma barrinha quebrando, que funciona super bem. E esse método de temperagem por indução ou adição, você pode usar para fazer o que você quiser. Então qualquer bombom você pode fazer dessa forma, tá? E principalmente quando você vai fazer pequenas quantidades de chocolate, ele facilita muito.
Quando eu vou fazer riscos de chocolate, por exemplo, no morango, ou para finalizar alguma coisa, eu acabo fazendo por indução ou adição, tá? Então, facilita meu trabalho. Até ensinei, tá lá um vídeo, tá lá no feed, como fazer o cornet, o cone de papel manteiga, para riscar o chocolate. E acabou de entrar aqui o Rafa Mosca. Pessoal, sigam ele, @RafaMosca. Ele que me ensinou a fazer esse cone de papel manteiga há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no Levan, a primeira patisserie que eu trabalhei aqui em São Paulo. E ele tá com várias lives pela Mac 3 também que estão super legais, então vale a pena dar uma seguidinha dele depois lá, pessoal. Me contem, vocês têm alguma dúvida sobre indução? Porque eu já aproveito e tirar. Embalagem, preço de venda, que vocês sempre me perguntam, vai variar muito, mas eu vou contar o que eu vendi no final do ano passado. Eu vendi uma lata que tinha 100 gramas dessa barrinha de nuts. O custo dela tava com a lata, tava saindo por R$14 e eu vendi ela por R$35, tanto no Natal quanto na Páscoa. Isso tudo com o chocolate Callebaut. Quando você faz com chocolate Cical, o seu custo vai ser menor. E dependendo da onde você conseguir, dependendo da onde você for comprar a sua embalagem, essa aqui acho que custou R$3, por exemplo. O custo é bem menor do que uma lata de R$9. Então você consegue diminuir muito o seu custo e agregar valor na hora de vender esse produto, tá? Outra coisa que é interessante é sempre colocar a marca de vocês, porque isso vai fortalecendo o nome da sua marca para as pessoas. E quem não vende, como nessa época que a gente está, quando quiser fazer um presente para uma pessoa, isso aqui também é uma boa opção. Você pode montar um kitzinho com todos os presentinhos que eu estou ensinando por aqui, vocês vão colocando e mantendo. Pode montar um kit e dar de presente, porque é um presente que você fez, então tem uma coisa afetiva no seu presente e ainda gasta menos. Eu não trabalho com chocolate ainda, mas só tenho termômetro digital de contato. É confiável para trabalhar nesse ramo? Você está falando daquele termômetro de espeto? É esse que você estava falando? Se for, ele também funciona super bem. A única diferença é que aquele termômetro demora um pouquinho mais, tá? Então, aqui eu medi rapidinho, só aponto e aperto. Ele vai acabar funcionando super bem, porque rapidinho eu já consigo ver a temperatura do meu chocolate. Mas se você não encontrar ele tava muito barato até 3 meses atrás. Esse aqui, por exemplo, acho que eu paguei R$35. Era super tranquilo. Mas agora, por causa do coronavírus, e todos os lugares têm que ter esse tipo de termômetro, você não está encontrando ele quase e piorou com preço barato. Então, esse de espeto funciona do mesmo jeito, tá? Eu, por muito tempo, tive esse termômetro também mesmo. Muita gente me pergunta se dá para fazer chocolate sem termômetro. Para ter uma boa qualidade e um resultado final interessante, não tem como, pessoal. Vocês têm que ter um termômetro de qualidade. Pode ser o espeto, pode ser esse aqui digital, mas tem que ter termômetro para conseguir um resultado final. Olha, tem mais alguma dúvida? Eu vou dar só uma olhadinha de como que tá nosso chocolate, nossa barrinha, se ela chegou no ponto, para eu mostrar para vocês a finalização dela. Ela ainda não terminou de cristalizar, ó, eu ponho o dedo, ela começou, mas ela tá molinha. Tá cristalizado só na parte de baixo ainda, então ela tem que ficar um pouquinho mais na geladeira. Uma outra coisa que estão me mandando bastante de pergunta é como fazer produção em casa. Todo mundo fala que é muito difícil essa logística, e eu também concordo com vocês que não é uma logística fácil, mas é possível, pessoal. Até aqui tem dá uma olhadinha aqui na Patisserie Bertattini, não sei se eu falei certo. Ela também tá fazendo na casa, eu faço aqui em casa, e vários outros confeiteiros que eu conheço fazem em casa, tá? Qual que é a logística principal? Você sempre tem que tomar cuidado para a higiene, sempre tá tudo muito bem higienizado, limpar tudo muito bem, passar álcool em tudo. Quando for trabalhar, lembrar de pôr touca, deixar uma prateleira só para os seus doces. Outra coisa importante que você tem que pensar é não ter coisas que tenham um cheiro forte na sua geladeira, se você está dividindo a geladeira do doce com as coisas da sua casa. Fechar tudo muito bem e principalmente pôr validade em tudo, mesmo que você faça em casa. Sempre tem que ter validade, porque você tem que entender quando que você fez aquele produto, para você realmente ter qualidade no que você está vendendo.
Outra coisa importante, você não precisa ter um grande espaço se você se planejar muito bem. Como que eu faço esse planejamento? Um dia da semana, por exemplo, eu tenho aula amanhã. Amanhã eu tenho minha aula de caseirinhos gourmets. E vai ser uma aula online ao vivo que eu vou fazer todas as etapas na aula. Só que eu preciso ter coisas prontas. Então o que eu fiz? Eu já fiz o meu brigadeiro, uma parte do meu brigadeiro ontem, deixei gelando. Outra eu terminei hoje cedo e depois eu fui fazendo minhas massas. Assim eu garanti que aos poucos eu consegui fazer tudo. Não deixei tudo pra fazer no último dia, por exemplo, minha aula vai ser amanhã à tarde. Eu poderia fazer na manhã de manhã, mas eu prefiro sempre fazer em partes, porque eu garanto que eu não vou ter nenhum problema no dia e que eu vou ter tudo pronto pra conseguir entregar aquele trabalho. Ó, pode colocar no congelador pra cristalizar mais rápido? Não, não pode colocar no congelador. Por quê? Chocolate e água não combinam. Se eu coloco no congelador, o chocolate começa a puxar toda aquela umidade ali. E o que acontece? A hora que ele solta, a hora que eu trouxe ele pra fora, ele vai começar a suar. E a hora que ele suar, ele vai subir todo o chocolate pra superfície e vai ter sugar bloom, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então não posso colocar no freezer, é só na geladeira mesmo. Arrumando aqui. Outra coisa, por sinal, essa coisa de suar o chocolate, eu gosto sempre de contar quando eu comecei a fazer chocolate. Comecei a fazer chocolate com 14 anos em casa. Eu queria uma renda extra, então eu fui atrás de fazer chocolate. E nisso, eu não sabia temperar direito, queimei muito chocolate no começo. Mas fui atrás, fui testando. Era uma época que não tinha tanto conhecimento, tanta coisa na internet pra você buscar. Mas ia testando. E a primeira Páscoa que eu fiz, acho que todos os meus chocolates tiveram sugar bloom. Acho que não deve ter sobrado um que não tenha. Por quê? Acabava tendo problema na hora da cristalização. Então, a hora que eu fazia o meu chocolate, não tinha um termômetro tão bom, então eu acabava não temperando corretamente. E isso tinha defeitos na minha temperagem. E fazia que eu deixasse muito tempo na geladeira. E ficando muito tempo na geladeira, o chocolate puxava umidade. Puxou a umidade, ele vai soltar em algum momento. Só que naquela época, era muita culinarista. E elas falavam muito que não tinha problema de o chocolate suar. Era simplesmente secar, embrulhar com chumbo e mandar. Se alguém lembra de mais ou menos uns 15 anos atrás, me conta o que dessa época, se alguém já fazia chocolate nessa época e ouviu falar sobre isso. Mas eu lembro que era uma coisa muito rotineira, porque não era falado de sugar bloom, flat bloom. Eram coisas que não eram faladas. E pelo menos na onde eu tava, meu conhecimento era muito do interior, né? E também eu era muito nova, então não tinha esse acesso pra isso. Eu fui aprender sobre sugar bloom, flat bloom, anos depois trabalhando na área já. Então, hoje em dia eu consigo passar isso pra vocês de uma forma muito mais clara, pra vocês não terem esses efeitos de chocolate que eu tive. Eu acabo trazendo a minha experiência pra ajudar vocês a não errarem nas mesmas coisas. A gente vai errar em outras, mas pelo menos nessas não. Vamos olhar como tá a nossa barrinha, pessoal. Quem chegou depois, eu tô fazendo uma barra de nuts e eu ensinei a temperar por indução. Essa live vai entrar domingo, lá no canal do Telegram. Mas a receita já vai ficar por lá, pessoal. Então, quem não acompanhou aqui, eu já falo a receita novamente. E depois ela fica salva lá no canal do Telegram. Tá quase pronto. Ó, a Lu tá me contando. Minha mãe fazia. Na verdade, onde ela aprendeu, eles diziam que o chocolate precisava suar. Socorro! É verdade, eu já cheguei a ouvir isso também. Então, assim, naquela época não tinha essa coisa de sugar bloom, o chocolate vai ficar manchado, ou ele vai com uma textura diferente. Tudo era normal, porque o conhecimento também era bem menor do que a gente tem hoje. Hoje não é aceitável você fazer um chocolate cheio de manchas cinzas, não é aceitável você fazer um chocolate que tá cheio de cristalzinhos de açúcar ali em cima. Você tem que contar pro seu cliente, isso é uma dica de uma aluna que ela faz e eu achei fantástico e eu gosto sempre de compartilhar com vocês. A Thaís, o que ela faz? Quando ela vai entregar um bolo, ela manda um manual do bolo dela. Claro que com bolo é uma quantidade um pouco maior, tem um valor melhor, então é mais fácil fazer isso. Mas você pode mandar uma mensagem pro seu cliente explicando como que ele tem que armazenar aquele produto, como que, no caso do bolo, como que pode cortar aquele produto. São dicas que enriquecem o seu trabalho e o seu cliente com certeza vai valorizar esses pequenos detalhes que você precisa prestando atenção. E no caso desses doces menores, você pode pôr uma etiquetinha aqui embaixo com essas informações de validade. Falando em validade,
Eu dou validade de 15 dias mais ou menos pra essa barrinha, mas ela dura até um mês, tá? Crocante. Passou disso, ela vai começar a ficar murcha, e aí eu não acho tão interessante. Eu não gosto de dar mais tempo de validade, porque você não sabe aonde que o seu cliente vai armazenar. Então, 15 dias eu acho que é um tempo ótimo pra ele consumir. Principalmente se for um potinho desse tamanho, né, gente? Come igual pipoca, não precisa nem de 15 dias. Mas, como tem uma durabilidade maior, por exemplo, na época da Páscoa ou do Natal, você pode fazer com antecedência e deixar pronto nas suas latinhas. Se for pôr numa latinha, coloca sempre papel manteiga ou aquele papel que é branco, impermeável, dentro da latinha antes de colocar. Porque é melhor para não ter risco de contaminação e também para não ficar sujando. Se a pessoa, a hora que ela foi dar de presente para alguém, passou por um lugar quente, ainda mais dezembro e março, que são época de Páscoa e Natal, tá um calor, então você garante que o seu vidrinho não vai ficar sujo, que o acabamento final está de uma forma diferente, tá bom? E o vidro também é importante sempre esterilizar ele, tá? Aqui eu já lavei ele previamente. De qualquer forma, eu vou passar um pouquinho de álcool nele. Nossa, um pouquinho de álcool. Virei o álcool nele, gente. Passar um pouco de álcool pra eu esterilizar o meu vidro. Onde eu vou colocar minhas barrinhas com as nuts. Já tava lavado. Vou pegar lá pra mostrar pra vocês agora o resultado final. Ficou mais ou menos, pelo que eu vi no relógio, 10 minutos em geladeira. E ela tá pronta. Aqui, ó, pra eu tirar é super simples. Ó, tirei o acetato. E eu simplesmente vou quebrar essa barrinha. Só que antes eu vou desativar aqui os comentários. E vou pedir pra vocês tirarem uma foto e depois me marcarem, tá? E me mandem, por favor. Vou ativar novamente. Me conta se vocês conseguiram tirar o print pra mim. E aqui eu vou focar um pouquinho na barrinha pra mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar aqui dentro do meu vidrinho e a decoração dela. Ó, então ela tá aqui, minha barrinha. É super simples. Então eu simplesmente vou quebrando ela em pequenos pedaços. E é do tamanho que você quiser, tá? Posso vir com a faca também cortar. Estão vendo que esse chocolate ele não tá com um crack muito grande. Por quê? Porque ele é um chocolate com mais leite da Cical. Vou até mostrar novamente pra vocês. Tá? Então ele tem uma composição para ser realmente mais macio. A ideia dele é essa. O que vai ter crocância vai ser as nossas nuts. E ó, aqui eu vou encher meu vidrinho. Vou chacoalhando, que aí ele vai cabendo um pouco mais. Lembrando que eu tenho que pesar sempre a quantidade que coube aqui e padronizar. Lembrando de fazer uma ficha técnica para ter o custo real desse produto aonde você está trabalhando. Quem já comprou meus cursos, tanto de doces finos online quanto o meu curso de caseirinhos, tem a minha ficha técnica disponível lá, ensinando como fazer e falando sobre precificação. Então não tem mais nem desculpa para não saber calcular os preços. Ó, olha que lindinho que ele ficou, pessoal. Então é uma receita super simples e dá pra ter um resultado bem legal. E você pode trocar a laranja cristalizada por uma cranberry desidratada. Pode colocar também manga desidratada, fica bom. E aí você pode ir brincando com outras castanhas e assim por diante. E agora eu vou fazer a hora da maldade, que é experimentar uma pra vocês verem, né? Um pedacinho bem pequenininho, eu vou mostrar pra vocês ela dentro.
pra vocês verem as castanhas como ficaram lindas. Tá dando pra ver? Vou pegar uma que tem as castanhas aparecendo bem. Ó, essa aqui, ó, tá com todas bem aparecendo. Muito boa, pessoal. Então é simples, é fácil de fazer, você pode brincar com outros tipos de chocolate e brincar com tipos de embalagem e agregar muito no seu produto, tá? Pessoal, então a gente vai encerrando, espero que vocês tenham gostado. E mais um recadinho, amanhã tem aula online, ao vivo, de caseirinhos gourmets. Então quem não garantiu a vaga ainda, corre que ainda dá tempo com valor especial. Amanhã é o último dia para garantir com 50% de desconto por R$ 24,90. Então corre lá dar uma olhada. Tchau, tchau, pessoal!